E olha, agora chegou aquela hora do quadro tão esperado aqui do nosso Fenômeno Fique Alerta, tá? Muito bem, por isso você pode agora participar conosco no 3023 7590 e já aproveitar a oportunidade para colocar sua boca no trombone e fazer perguntas. Por isso, o quadro Meu INSS está no ar. Muito bem, nesse quadro Meu INSS de hoje, nós estamos recebendo com muito carinho aqui o Luiz Bezerra e vou falar para vocês porque está aí o Luiz Bezerra, o Marcelo está em Brasília e o Luiz Bezerra veio substituir e com muita competência aqui, esteve comigo no rádio também, respondendo a muitos questionamentos. As micro e pequenas empresas afetam diretamente a economia nacional, pois, entre outras consequências, são fontes de criação de postos de trabalho. Hoje, inclusive, é celebrado o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa e, por essa razão, nós vamos falar sobre os direitos previdenciários dos MEIs, tá? E é sobre esse assunto que nós vamos conversar com o gerente da agência previdenciária lá do bairro do Tabuleiro, como eu já mostrei, o Luiz Bezerra, que está ao vivo conosco aqui para falar para a gente quais são os direitos do MEI no INSS. Importantíssimo. Luiz, boa tarde, prazer tê-lo conosco mais uma vez aqui, não é? Muito bem. Então vamos falar então quais são esses direitos, inclusive, que o MEI tem no INSS. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Vamos sim, vamos responder aos nossos queridos telespectadores. Esses direitos do MEI do INSS são importantes para que dê apoio para que ele possa precisar, no momento que ele mais precisar, por exemplo, um acidente ou qualquer que seja a situação. Por isso que é importante que eles recolham, né? Isso, exatamente. A gente percebe, né, que a cultura do brasileiro é muito essa de não pensar no futuro. Pensa só no hoje. Pensar só no hoje. Aí muita gente deixa de recolher, né, tendo direito, né, sendo MEI, exercendo uma atividade, como a gente falou mais cedo, né? Isso. Exercendo uma atividade empresarial, mas ela deixa de recolher e deixa de ter direito, né, no caso de uma situação, né, que ela necessita de uma invalidez, de uma doença, de uma incapacidade, né, uma maternidade. Muitas vezes ela deixa de ter direito a isso porque ela não recolhe, né, mesmo ela exercendo essa atividade profissional. E, quer dizer, tendo a possibilidade, muitas vezes, a pessoa tem um bom carrinho de acarajé, às vezes a pessoa está vendo uma tapioca, uma macaxeira, enfim, e aí ela tem esse direito, às vezes sofre um acidente, ou fica doente, ou fica gestante, e precisa parar para trabalhar. E aí, não recolhendo esses tributos para o INSS, né, o Nacional de Seguridade Social, ela acaba no momento que precisa, tendo que ficar parada e passar aperto, né? Isso, exatamente. O mais importante do INSS, ele dá a cobertura, né, quando a pessoa mais necessita, né, com esses momentos que ninguém quer passar, né? A gente fala direto lá na agência que ninguém, assim, quer prever uma situação dessa, né? Mas é sempre bom a pessoa estar coberto, estar seguro, né? Porque se a gente adivinhasse o futuro, a gente pagava logo, né? Pois é. Mas como a gente não tem como prever nessas situações que acontecem, a gente, né, deveria ter esse cuidado, né, de estar recolhendo, a pessoa exerce uma atividade, por mais simples que seja, mas sendo uma atividade remunerada, ela precisa estar recolhendo o INSS, sim. Perfeito. Vamos lá, então vamos fazer então as perguntas das pessoas que querem participar com a gente. Vamos aqui no nosso telão, Luiz, vamos ver. Olha, quem faz a pergunta para você é a Ana Rafaela Mendonça. Ela pergunta o seguinte: Luiz, quem contribui com o MEI tem direito à aposentadoria? Se tiver, pode se aposentar depois de quanto tempo? Boa pergunta da Ana Rafaela, né? A pessoa que contribui como MEI, ela tem sim direito à aposentadoria, como ela tem direito a todos os benefícios previdenciários, né? Ela está recolhendo durante certo tempo, né? Vai ter direito ao auxílio-doença, vai ter direito ao salário-maternidade, né? Vai dar direito a uma pensão por morte, no caso, né, de um óbito, e tem sim direito à aposentadoria, né? Quando ela cumprir os requisitos, cumprir a idade, cumprir a carência, ela tem sim direito a se aposentar. Muito bem, Ana. Então a Ana está respondida aí a pergunta para ela. Vamos então para a segunda pergunta de quem quer participar com a gente no nosso telão, quer fazer a pergunta para o Luiz, é o Júnior Santos. Ele pergunta o seguinte: Luiz, o cadastramento para pagar como MEI é feito no INSS? Boa pergunta também do Júnior. Nesse caso específico do MEI, não, né? Porque o MEI ele é vinculado ao CNPJ, ele é vinculado à empresa. Então, nesse caso, ele precisa fazer o cadastramento junto à Receita Federal, né, que cuida do CNPJ. Existe também a possibilidade dele fazer o recolhimento no SEBRAE, né, que o SEBRAE ele tem toda aquela orientação, né, para as empresas, para poder fazer o cadastramento, né, fazer o cadastramento da atividade. Dá até uma orientação empresarial também, entendeu? E lá ele faz esse cadastramento para fazer o recolhimento do MEI, que é um valor muito pequeno, né? A parte previdenciária dele é R$ 55, né? Então, assim, é um valor bem abaixo do que as outras pessoas pagam para poder
ter direito também ao INSS. Quer dizer, ele tem essa vantagem, esse incentivo, né? Então, os MEIs têm esse incentivo aí, inclusive por lei, fantástico. Vamos lá, então, a terceira e última pergunta de hoje. Quem faz a pergunta para o Luiz Bezerra é o Marcos Peixoto. Ele pergunta o seguinte: Luiz, sou empregado e trabalho como autônomo. Pago o INSS nas duas atividades. Tenho direito a duas aposentadorias? Outra dúvida muito frequente também, né? Muita gente aparece nessa situação e pergunta justamente isso. Tenho direito a duas aposentadorias? Não, né? Não, porque no INSS é vetado a pessoa ter duas aposentadorias. Ela só pode ter uma, mas a garantia dela é ter esse valor que ela recolhe como autônomo, ele ser somado naquele período, né? Naquela competência que a gente chama, ser somado ao salário de contribuição dele para uma aposentadoria. Então, o salário dele nesse mês que ele está contribuindo, ele é aumentado, né? Então, essa é a vantagem. Agora, duas aposentadorias não pode acontecer. Quer dizer, então ele pode fazer esse complemento, é isso? Isso. Como a gente tinha até comentado, né, com algumas pessoas que pagam, por exemplo, uma paga como autônomo, outro paga o MEI e paga como pessoa física, não é isso? E aí acham que estão pagando duas aposentadorias que no final vão somar e vão dar a ele um gordo benefício no final. Isso não acontece. Não acontece. Tem muita gente que paga 5%, que é o pagamento do MEI, e paga por fora os 11%, que é aquele código 1163. Só que, na verdade, ela não está somando as contribuições, né? Ela só vai ter direito a mais de um salário se pagar como 20%, né? Então, a complementação ela é feita de outra forma, né? Tem um pagamento do MEI, ela gera uma nova guia de previdência para poder fazer justamente esse complemento para ter direito a um salário maior. Importante essa informação, Luiz. Luiz, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação com a gente, tá? Foi um prazer tê-lo conosco aqui. Até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado pela disponibilidade, viu? Ok, boa tarde. Sucesso e saúde para você.